Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Perdoe-me, Senhor. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. O Salmo de número 51 é um salmo penitencial em cujo formato o autor, carregado de arrependimento em sua alma, pede perdão a Deus, ter cometido pecados contra o próximo e contra o Senhor. Nesta lição, realizaremos a caracterização do Salmo de número 51, quanto ao autor, tema e classificação. E finalizando o nosso estudo, conheceremos a interpretação exegética do Salmo 51. Item número 1 da lição, a caracterização do Salmo 51. O autor do Salmo. O Salmo 51 é de autoria do rei Davi. Tema do Salmo. Este salmo tem como tema central um pedido de perdão a Deus, realizado pelo rei Davi, após ter sido confrontado pelo profeta Natã com relação ao pecado de adultério cometido pelo rei Davi com Batseba, esposa de Urias, e pelo assassinato de Urias, planejado pelo rei Davi para possuir Batseba. A categoria do salmo. O salmo de número 51, ele é classificado como um salmo penitencial, caracterizado pelo reconhecimento diante de Deus da condição de ser um pecador que necessita de purificação e acolhida na misericórdia do Senhor. No item número 2 da lição, passemos a realizar uma interpretação exegética deste salmo. E o primeiro ensino que nós temos, os dois primeiros versículos do Salmo 51, é que nós devemos clamar pela misericórdia de Deus em nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 51, versículos 1 ao 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O rei Davi, ele inicia a sua oração penitencial clamando pela misericórdia do Senhor, considerando a bondade de Deus, ou seja, o rei clama para que não seja aplicado à sua pessoa uma sentença de punição pelos pecados que cometeu de adultério e assassinato, considerando a benignidade de Deus em ser generoso, bondoso, benevolente. O rei pede para que as suas transgressões sejam apagadas do livro de Deus e que ele seja purificado de seus pecados segundo as muitas misericórdias do Senhor. Como nós já falamos na caracterização do Salmo 51, o contexto aqui colocado pelo rei Davi é que ele estava no alpendre de seu palácio e viu ao longe uma mulher tomando banho, completamente despida. E ele desejou então ter aquela mulher. E mandou então o seu
oficial buscá-la em sua casa. E então teve uma relação de intimidade com ela, cometendo o pecado do adultério. Porque esta mulher era casada com um de seus oficiais, um homem chamado Urias, que estava na frente de batalha, lutando em favor do rei, em favor de Israel. Ele, o rei Davi, que diz a palavra que um abismo chama um outro pecado, chama um outro pecado, ele então entregou ao seu comandante de exército uma, uma carta em que ordenava que Urias fosse para a frente de batalha diante dos inimigos, com grande probabilidade de ele ser, então, morto pelos inimigos. E assim ocorreu. Urias morreu e o rei Davi, com isso, com esse assassinato, ele então possuiu, em definitivo, a mulher de Urias, chamada Batseba. Posto isso, o rei clama para que as suas transgressões sejam, o que são transgressões? São coisas contrárias aos mandamentos e requisitos da lei. Ele clama para que as suas iniquidades, e o que é iniquidade? São atos pecaminosos agravados. E os seus pecados, qual é o conceito de pecado? Errar o alvo segundo os padrões, preceitos divinos. Então ele clama para que as suas transgressões, as suas iniquidades e os seus pecados sejam então apagados, lavados e purificados. Isto confiando ou na esperança dos atos redentores divinos de compaixão, misericórdia e benignidade. Nós somos pecadores e nós precisamos dia a dia clamar pela misericórdia de Deus para Ele nos lavar e nos purificar de nossos pecados. Na primeira carta de João, no capítulo de número 1, versículos 5 ao 10, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o primeiro ensinamento deste Salmo 51 é que nós devemos clamar pela misericórdia de Deus em nossa vida, para sermos então purificados de nossos pecados. Na sequência dos versículos, versículo 3 até o 12, nós aprendemos um outro ensino, que é o que nós devemos confessar os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Devemos confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 51, versículos 3 ao 12. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim.
Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal. Para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com um espírito voluntário. O rei Davi, ele reconhece humildemente que ele está sob os domínios das ações pecaminosas em sua vida. E que não só pecou contra o próximo, mas muito mais contra Deus, sabendo que qualquer sentença de punição do Senhor em seu julgamento seria justo, pois Deus é puro e santo. Tanto aí do lado direito, slide nessa figura, eu tenho dois atributos de Deus que são importantes para nós. Deus, ele é justo e Deus, ele é puro, santo. Temos que ter esta consciência, posso dizer até mesmo espiritual, que Deus, ele é justo, ele é puro e santo. Portanto, toda e qualquer decisão, todo e qualquer julgamento, toda e qualquer sentença do Senhor é justa, é feita com justiça, com a pureza do Senhor. O rei Davi, então, a partir disto, ele tem a consciência real de que o pecado original de Adão e Eva, quando desobedeceram ao Senhor e conheceram o bem e o mal, contaminou toda a humanidade, afastando-a de Deus. Mas também, o rei Davi sabe que o Senhor é a verdade. E só ele é a verdade absoluta. E ele ama a verdade. E deseja, então, o Senhor deseja, então, que toda a humanidade conheça a verdade e a sabedoria de Deus. Para isso, nós devemos confessar os nossos pecados e pedir perdão ao Senhor. Tanto aí, no lado esquerdo do slide, você vai perceber que o ser humano é pecador e ele tem a obrigação de conhecer a verdade, se libertar das consequências do pecado. Então, na sequência ainda, do versículo lido, do versículos 3 ao 12, o rei Davi manifesta em síntese 4 pedidos contínuos e progressivos de restauração do ser humano. O ser humano é pecador e tem a obrigação de conhecer a verdade de Deus. E isto, do ponto de vista espiritual, ele pede esses 4 pontos aí com relação dentro do bojo do pedido de perdão. Perdão dos pecados, ou seja, ser lavado e purificado pela palavra do Senhor. Receber a alegria da salvação de Deus em sua vida, ou seja, esta é a alegria permanente que independe de circunstâncias que nós vivemos, é a alegria, a certeza
a esperança garantida que nós somos salvos e teremos vida eterna. No terceiro pedido, ele quer ter um novo coração, livre do pecado, do domínio do pecado. E ele quer ter um espírito de retidão, espírito de fazer as coisas retas e corretas. Isso firmado pelo Espírito Santo. E como quarto ponto, ele não quer ser afastado de Deus pela retirada do Espírito Santo de seu ser. Ou seja, ele quer ter uma vida presidida, dirigida pelo Espírito Santo. Como terceiro ensinamento, este Salmo de número 51, nós devemos anunciar para as pessoas a salvação de Cristo. Salmo 51, do versículo 12 ao 19, diz: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, do holocausto, das ofertas queimadas. Então te oferecerão novilhos sobre o teu altar. Devemos anunciar para as pessoas a salvação em Cristo. Aprendemos destes versículos lidos a partir do 12 até o 19. O rei Davi, nestes versículos, faz um voto a Deus, pois uma vez restaurado pelo Senhor, perdoados os pecados, ele anunciaria a palavra de Deus a todos para uma plena conversão ao divino Pai eterno. E isto, ele faria tudo isto sobre os domínios do Espírito. O rei Davi, ele compreende também que Deus não quer que um ser humano sacrifícios e holocaustos como rituais litúrgicos ou religiosos, mas o Senhor requer de cada pessoa um coração quebrantado. E o que é um coração quebrantado? Coração que sente a tristeza em si do pecado. Porque o pecado está em si, ele se entristece. E referencial? Segundo o referencial de Deus. Então, o pecado é tudo que é contrário à vontade de Deus. O referencial, então, é Deus. Então, ele sente essa tristeza. Isto é coração quebrantado. Sentir a tristeza em si, porque o pecado habita a pessoa. E também o Senhor requer de cada pessoa um espírito contrito. E o que é um espírito contrito? É um espírito que está preparado para a operação do arrependimento dos seus pecados. Sabendo que nós somos formados de corpo, alma e espírito. A alma aí se delineia como coração. O espírito é o próprio espírito do ser humano, que deve estar preparado para receber o Espírito Santo. Isso com arrependimento de pecados. O rei Davi pede para Deus abençoar os israelitas e Jerusalém, bem como voltar a se agradar dos sacrifícios e holocaustos dedicados ao Senhor no altar, não mais como uma mera liturgia, um ato religioso. Concluindo então a aula de hoje,
No estudo desta lição, aprendemos que a misericórdia, a bondade e a graça do Senhor são abundantes para as pessoas que reconhecem que são pecadoras e que precisam do perdão de seus pecados. Pedir perdão a Deus pelos nossos pecados de cada dia deve ser uma prática que nos leva à restauração plena para conviver continuamente com a pureza e a santidade do Senhor. Nós devemos viver sempre sob os domínios do Espírito Santo. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição de número 8. Tem como título Alcançando um Coração Sábio. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.